Meu nome é Patrícia Simone Fernandes Costa, tenho 36 anos. Cheguei na Universal junto com a minha mãe aos 6 anos de idade. Chegamos devido a vários problemas familiares que nós tínhamos dentro de casa. Eu tinha um pai alcoólatra que era muito agressivo e muito ausente dentro de casa. E eu cresci vendo esse sofrimento da minha mãe com o meu pai. Ele saía para os bares, ele chegava do serviço e não voltava para casa, chegava só de madrugada. Então acompanhei vários momentos, minha mãe chorando de madrugada, sem saber onde ele estava. E teve um momento que eu me peguei vendo ela sofrendo tanto que eu saí, mesmo pequena, saí na vizinhança procurando meu pai bar em bar, procurando ele, porque fazia quase 2 dias que ele não aparecia, e eu saí procurando e achei ele. Me lembro e recordo até de uma situação que eu fui procurar ele e eu achei ele estava jogado na frente de um bar, né, todo machucado, todo sujo, tinha recebido o pagamento, já não tinha mais nada, um sapato com um sapato, outro não, e eu peguei ele e levei ele para casa daquele jeito, né? Então essa foi a minha infância, acompanhando esse comportamento do meu pai. Foi passando um tempo, eu fui crescendo, fui chegando na adolescência, esse comportamento já me trazia vergonha. Eu já tinha vergonha do que as pessoas iam falar, das minhas amigas vendo na rua essa situação que eu passava. Então eu comecei a trazer, guardar dentro de mim uma mágoa, uma raiva dessa situação, e até mesmo do meu pai, porque por que ele fazia isso com a gente? Por que ele fazia eu e a minha mãe passar por essa vergonha, passar por esse sofrimento? E eu acabei carregando dentro de mim essa mágoa. E eu ficava também com mágoa da minha mãe, porque ela aceitava passar por essa situação. Ela podia muito bem terminar com meu pai, se separar, mas ela queria, ela lutava por ele, ela insistia nele. E eu acabei guardando essa mágoa dela também. Por ela estar sofrendo, na minha cabeça, naquela época, eu achava que ela queria sofrer. Então eu fui crescendo uma adolescente revoltada, já não queria estar mais perto deles, não queria ficar mais dentro de casa, queria ficar mais fora. Então eu procurava sempre coisas para fazer fora. Então na escola fui já me envolvendo com umas amizades, as meninas cabulavam a aula e eu cabulava junto, tudo, fazia tudo para não ficar dentro de casa, para não ficar vendo, acompanhando aquela situação. Eu fui me envolvendo com elas, então eu fui mentindo, fui falando pra minha mãe que eu estava em um lugar e eu estava em outro, então eu fui fazendo várias coisas para preencher aquele vazio que eu tinha de não ter o meu pai, de não ter uma família estruturada. Então eu fui guardando muita mágoa, muito ressentimento dentro de mim. E eu fui crescendo com isso. E nessa época já da adolescência, eu já não ia mais na igreja tanto como eu ia antes, eu ia só em vez em quando eu ia. E eu fui me afastando, aos poucos fui me afastando de Deus. E até cheguei a um ponto que eu estava com tanta tristeza dentro de mim, tanta angústia dentro de mim, que eu não entendia o porquê. Mas eu tinha muita tristeza de mim, eu só sentia bem, eu só sentia feliz quando eu estava rodeada das minhas amigas. Mas quando eu não estava com ela, eu guardava dentro de mim uma tristeza, eu não conseguia ficar dentro de casa, era uma tristeza que eu carregava dentro de mim. E eu chegou a um ponto que à noite, minha mãe estava dormindo, estava todo mundo dormindo, eu fui para a cozinha e peguei uma faca e falei, eu vou cortar o meu pulso. Porque não tem por que eu estar vivendo. O meu pai nessa situação, não dá atenção pra gente. Minha mãe aceitando passar por isso. Se eu morrer, eles não vão sentir falta. Vai ser um problema menos para minha mãe. Então eu fui na cozinha, peguei a faca e tentei cortar meu pulso. Na hora que eu estava prestes a cortar, a minha mãe apareceu. E a minha mãe tirou a faca das minhas mãos. E naquele momento eu vi como foi Deus. Deus colocou a minha mãe ali e me livrou do que eu ia fazer. E minha mãe dobrou o joelho e falou para mim, não, minha filha, a gente está quase vencendo, a gente vai conseguir, a gente vai passar por isso. E ali eu olhei para Deus e falei assim, meu Deus, não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que eu tire a minha vida aqui. Foi passando uns dias, foi passando um tempo, eu guardei isso dentro de mim. Mas mesmo assim eu não fui na igreja, foi passando os dias, aí eu recebi um convite. Chegou uma obreira na minha porta, né? E ela fez um convite para mim ir na igreja, para assistir uma reunião com ela, né? E eu mesmo passando por tudo isso, esses complexos, essa dor, essa tristeza dentro de mim, eu ainda fui resistente. Falei, não, eu não vou. Quando eu quiser eu ir, fui até mal educada. Quando eu quiser ir, eu vou com a minha mãe vai na igreja. E a sobreira foi muito insistente. Ela falou assim, olha, eu só saio aqui do portão quando você for. E ela sentou. E ali ela ficou.
E eu falei assim, eu vou logo para a igreja, porque senão essa mulher não vai sair do meu portão. E eu fui. E nessa reunião que eu fui, foi algo diferente, porque Deus falou ali comigo. Deus falou comigo ali que Ele era comigo, que eu era especial para Ele, porque eu me julgava um lixo desde pequena. Então ali eu vi que Deus tinha algo para mim. E eu fui indo, aos poucos eu fui na reunião, tinha dia que eu ia, minha mãe nem sabia, onde você foi? Fui para a igreja. E eu comecei a ir, me batizei nas águas, porque eu queria conhecer esse Deus que as pessoas falavam que não precisava de festa, não precisava de amigos, não precisava de namorar, não precisava nada para preencher aquele vazio. Eu queria preencher esse vazio e eu comecei a buscar, até que chegou um momento que eu me entreguei. Eu larguei as más amizades, larguei aquelas amigas, larguei o pecado, larguei a mentira, larguei tudo que eu estava fazendo de errado e me entreguei. Falei, meu Deus, eu quero te conhecer de fato, verdade. Eu quero conhecer realmente o Deus que a Bíblia fala, o Deus que o pastor fala que existe, um Deus que é família, porque eu nunca tive uma família, mas o pastor falou que Deus era família, então eu queria conhecer esse Deus de fato e verdade, e ali eu me entreguei e recebi o Espírito Santo. Ali eu tive o meu encontro com Deus, ali eu pude ver que realmente Deus era maravilhoso e Ele podia mudar aquela história. E ele mudou a minha vida. Ele mudou tanto por dentro, o meu interior, como Ele mudou o meu exterior. Ele me transformou. E hoje eu sou livre de todos os complexos. Deus tirou todos os complexos, as mágoas que eu tinha do meu pai e da minha mãe. Hoje eu amo eles demais. Deus apagou aquele passado, aquela tristeza, aquela vergonha que eu tinha de dizer que eu era filha dele. Deus apagou tudo. Deus tirou toda aquela cicatriz, tirou tudo aquilo que me incomodava, que me deixava triste. Ele me apagou daquilo e Ele colocou um amor maior dentro de mim hoje por eles. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje Deus deu um casamento para mim maravilhoso. Deus me deu uma família, me deu uma filha. Ele me deu o privilégio de servi-lo. Então hoje eu posso dizer que hoje eu sou completa, porque o Espírito Santo entrou dentro de mim.